Antes de nós iniciarmos a reunião, gostaríamos de lembrar que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pela estação Dama da Caridade Benedita Fernandes. Caso queiram assistir estas palestras, esta reunião depois, é só acessar o YouTube, que depois de algumas horas do encerramento da reunião, estas apresentações estarão gravadas neste canal. Procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta manhã, reunião virtual, em que estudamos a doutrina espírita, procurando conhecer um pouco melhor sobre os seus ensinamentos, relembrando ensinamentos do Cristo tão importantes para a nossa vida. Rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos ampare, que ampare todos os trabalhadores aqui presentes, que nos dão a sustentação vibratória, ampare todos os companheiros que nos assistem de seus lares, que possam ser envolvidos em muita paz. E que tenhamos, no estudo da manhã, motivos que nos levem a refletir e incorporar os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece em nossas vidas. Pedimos, em especial, a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares, que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam nos amparar a todos os que aqui estão, amparar os companheiros distantes que estão em seus lares e assim fortalecer a cada um e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Vamos ter inicialmente a explanação do Vanderlei. Bom dia a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos estar abordando nesta manhã das questões de 890 a 892, que trata sobre o amor maternal e filial. Conta-nos Humberto de Campos, em Boa Nova, que quando da crucificação, Jesus havia feito um pedido muito especial para João, que a partir daquele momento que ele visse ali em sua mãe realmente esse título de maternidade, e Maria visse em João o seu filho. E após a crucificação, passado um tempo, João veio então cumprir aquilo que ele havia prometido a Jesus. Ele vem, busca Maria, e os dois então vão até a Éfeso, aonde eles passam a habitar. E Maria, com a chegada de Maria, aquele lugar se transforma, porque com as notícias que a mãe do mestre ali estava,
começou a correr ali uma grande multidão de pessoas que vinham em busca de um alento, de uma esperança, que vinham em busca de algo que pudesse dar um refrigério às suas vidas tão difíceis. E que num determinado dia, em atendendo um mendigo, e ele sai de lá tão pleno, tão feliz com o que ele havia recebido de Maria, ele sai tão abastecido de amor, que ele sai dali gritando, sois nossa Mãe Santíssima. E a partir dali, esse título de mãe ficou estabelecido com Maria. Então a sua casa ficou conhecida como a casa da Mãe Santíssima. E ali muitas vezes, muitas lágrimas, muito sofrimento era vertido, e sempre Maria tinha um consolo para derramar às pessoas que ali iam. E ela sempre dizia às pessoas que lá acorriam que isso também passa, que isso também passava, que as dificuldades, o sofrimento, o tormento, tudo isso em algum momento iria passar. Então, que mantivessem a fé no seu Filho, que tivessem a fé em Deus, que aqueles momentos de tribulações passaria. E isso também serve como um grande exemplo, que muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos felizes, nós estamos com os estômagos cheios, e a gente precisa parar para pensar que esses momentos de acomodação, em que o nosso espírito muitas vezes ali permanece, isso também passa. E ficava muito bem destacado que só é eterno o reino de Deus. Pois bem, passado todo um período de muito alento, em que ela muito havia ajudado as pessoas, quando ela deixa o corpo físico, ela é recebida por Jesus e por uma comitiva de anjos que lá vinham recepcioná-la. E foi permitido a ela escolher o que ela queria fazer naquele momento. Então ela pensa o que ela poderia fazer e lembrou-se das pessoas que estavam presas por causa do seu filho. E o seu desejo era que pudesse visitá-la nos cárceres. Então toda aquela comitiva angelical segue rumo aos cárceres, onde pouco tempo depois as pessoas seriam num espetáculo dado às feras. E ela chega naquele lugar onde vê as pessoas combalidas, as pessoas abatidas, e ela pensou: o que eu posso dar para essas pessoas para que elas possam melhorar? Então aquele coração repleto de amor chega até próximo à jovem, toca o seu coração e lhe diz: minha filha, canta. E aquela jovem que daí a pouco ia morrer estraçalhada pelas feras, não sabe de onde uma força tão grande emanou no seu espírito. E ela então começa a cantar. E isso contagiou as outras pessoas que lá estavam também. E todos cantavam de alegria aquele momento em que pouco depois já seriam estraçalhadas pela morte do corpo físico, mas seriam recepcionadas no plano espiritual. E os guardas, as pessoas que lá estavam, não entendiam como aquelas pessoas que lá estavam poderiam estar cantando se logo daqui a pouco iria morrer, e de uma forma tão terrível. E aí Humberto de Campos faz uma reflexão que é muito singela, mas ao mesmo tempo muito bonita, que ele fala assim: todas as vezes que nós ouvirmos os mais diversos cânticos nas mais diversas escolas religiosas, fazei um brado silêncio, para que a Virgem de Nazaré deposite ali o seu perfume. E nós estamos falando aqui de um amor maternal que suplanta tudo aquilo que nós podemos conceber. Porque, em geral, a nossa visão de amor está muito relacionada ainda à nossa família ou os nossos amigos. Um amor que transcende, assim, que abranja toda a humanidade, claro que tem que ser um espírito muito grande, tal qual é Maria de Nazaré.
Mas se nós formos analisar, a gente vê que esse sentimento ele está cada vez mais fortalecido na nossa sociedade. Cada vez mais nós vamos ver que existe um cuidado muito grande das mães com relação aos filhos. Se a gente pega no reino primitivo, no reino dos animais, alguns animais eles se colocam em risco para que possa defender a sua cria. E eles defendem a sua cria até o momento que elas possam se defender sozinhos. Muitas vezes o predador daquele animal é muito maior e é muito mais perigoso, mas eles não, em nenhum momento eles temem aquele animal ou fogem e está ali querendo defender, querendo ajudar. E muitas vezes o pequeno consegue vencer o maior através das astúcias, através de outras artimanhas, mas eles, colocando em risco a sua vida, eles defendem a sua prole. Agora vamos imaginar o ser humano, vamos imaginar nós que aqui estamos, com quão afinco nós devemos defender os nossos filhos, com qual afinco nós devemos defender as pessoas que estão colocadas por Deus à nossa guarda. Esse sentimento maternal, ele foi evoluindo com o tempo. E se a gente for entender que quanto mais evoluído o espírito, mais sublime, mais divino esse amor, porque eles conseguem entender as nuances que muitas vezes um pensamento ainda nos primórdios da evolução não consegue entender. Porque muitas vezes quando você ainda está nesse início da etapa evolutiva, você acha que tem que somente defender, você acha que tem que somente guardar. E você defende, você guarda naquele momento em que você acredita que a pessoa não possa se defender. Hoje em dia a gente vê que esse sentimento de amor transcende a tudo isso. O sentimento maternal transcende a esse pensamento que muitas vezes nós tínhamos de somente guardar. Nós vamos ver que a mãe, ela não é mãe somente um momento. A mãe é mãe para a existência inteira. Ela está sempre preocupada com o filho. Ela está sempre querendo saber se aconteceu alguma coisa para que ela possa ajudá-la. E muitas vezes nós vamos ver com que carinho as mães dedicam aos seus filhos os seus conselhos, os seus encaminhamentos, a sua vida realmente. Quase sempre isso não é retribuído. Quase sempre nós achamos que a mãe está aqui na nossa existência para nos servir, para lavar a nossa roupa, para que possa arrumar a nossa cama, para que possa dar os conselhos no momento que nós precisamos, mas nós ainda não conseguimos entender, enquanto filhos, o papel da mãe na nossa vida. E as mães já conseguiram entender isso, porque elas nos perdoam constantemente dos desaforos que nós fazemos. As mães conseguem perdoar constantemente, muitas vezes, as conversas erradas que nós temos, o caminho errado que nós seguimos, e ainda assim, nesses caminhos errados, talvez a única pessoa aqui no plano físico, a mãe e o pai, está do nosso lado, independente do que nós fizemos, não passando a mão sobre os nossos erros, mas sendo aquele pilar que, hora que nós quisermos fazer diferente, nos renovarmos, eles vão estar lá. E a gente não observa isso com as outras pessoas. Em geral, quase sempre, nós queremos distância dos problemas. Quase sempre nós queremos distância das pessoas que muitas vezes são difíceis. E aí a doutrina espírita vem nos revelar que as pessoas difíceis que estão no nosso caminho é uma oportunidade que nós temos de testarmos várias coisas em nossas vidas. E muito mais que isso, de testarmos em nossas almas, né? Então, quando nós reunimos sobre o nosso grupo, sobre o nosso núcleo familiar, somente pessoas que têm afinidade conosco, é muito fácil, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Mas quando tem aquela pessoa problema, é aí que se mostra o quão difícil é ser pai e mãe e quão difícil é ser um familiar. Porque vem testar aquilo que não está ainda edificado em nós. Vem testar aquilo que nós precisamos ainda aprender e praticar.
Então, quase sempre as pessoas querem distância disso. Mas esse sentimento maternal faz com que a mãe seja essa pessoa que vai estar do lado do filho nessas piores adversidades, que vai entender. E que muitas vezes ela mesma sabe que ele fez errado, mas ela não vai admitir que o outro fale. E vai sempre dar oportunidade para que ele possa se refazer. E quando a gente observa que isso se estabelece no mundo físico, são oportunidades de progresso para o nosso espírito. Tem uma frase no Evangelho que é tão profunda, tão bonita, que eles falam assim, os espíritos falam assim: mãe, quando os vossos filhos vos cobrirem de desgostos, abraçai-o e dizei do fundo da sua alma, um de nós dois foi o culpado. Então, se a gente for ver os familiares difíceis, os filhos difíceis que estão na nossa vida, eles não estão aí por acaso. É uma oportunidade de nós podermos nos restabelecermos com isso. E Jesus nos disse que era importante que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso inimigo, enquanto ele estivesse no nosso caminho, naquela mesma existência, naquela mesma passada, porque depois esse inimigo, ele volta no nosso lar nos trazendo problema. Então é melhor que nós nos reconciliemos com ele nessa existência do que deixar para outra. Então a gente vê que esse filho difícil, que esse filho problema, que esse familiar que só traz desgostos para nós ou para a mãe, colocando em prova todo esse amor maternal, muitas vezes ou quase sempre é um inimigo de uma existência passada, que volta agora no seu lar para que aquela história possa ser reescrita diferente. Naquela oportunidade não conseguiram se acertar. Então agora vem com os laços consanguíneos, vem no mesmo lar e a partir daí tentar fazer diferente. E quase sempre a paciência maior é da mãe, que entende que o filho está ali, que entende que ele é difícil, que entende o problema e muitas vezes releva tantas coisas que ele faz. E vamos imaginar o contrário, o filho cuja mãe é muito difícil, que é maltratado pela mãe, que tem problemas de relacionamentos aí muito profundo. É a mesma lei se estabelecendo. É aquela pessoa que em existências anteriores não conseguiu se relacionar bem com aquele espírito, feriu demais, magoou demais, e aí vem nessa existência, na figura do filho, e não consegue ter daquela mãe o amor que deveria ter. Mas a paciência, tanto no caso do filho quanto no caso da mãe, deve ser a tônica disso daí. Porque se tem alguma coisa que vence o ódio, se tem alguma coisa que vence as adversidades, que vence as mazelas, que vence as enfermidades, esse sentimento é o amor. Se tem um sentimento que vença tudo isso, é o amor. E é por isso que as pessoas devem ter paciência com aquelas que estão do seu lado, que é um familiar difícil, que é um pai difícil, que é um filho difícil, porque se eles perseverarem, se nós perseverarmos dentro desse pensamento, nós vamos ver que isso estará transformado. Chega uma idade, chega uma época da nossa vida que a própria idade nos coloca numa situação de mais fragilidade. Então toda aquela robustez da juventude, que muitas vezes nós nos achávamos invencíveis, que a gente conseguia vencer tudo, que nada nos derruba, chega um determinado período de nossa existência que a gente vai começando a entender as nossas limitações e nossas fragilidades. Então muitas coisas que a gente não consegue nessa época deslumbrada em que nós somos jovens, porque achamos que tudo é para nós e que não existe mais nada, nesse momento haverá uma reflexão. Então vamos imaginar um filho que não teve dos seus pais esse amor que ele achou que merecia,
né? Então, nesse período, ele, mesmo que ele não recebeu isso, ele pode continuar demonstrando aos seus pais que tudo aquilo foi passado. Então, vamos se escrever diferente. Eu te ajudo agora. Você que tanto me ajudou em outros períodos em que eu também não podia, em que eu não tinha condições, em que eu não tinha forças. Então, quando nós estamos aqui na existência física, é para esse aprendizado. Não importa a época, se é a época de nossa meninice ou se é a época de nossa velhice, tudo isso tem um grande aprendizado para o nosso espírito. E uma coisa que nós sempre devemos ter em nossa alma é isso, que esse sentimento do amor maternal que as mães têm por nós, essa dedicação, essa entrega total, ele não passa. Mesmo na nossa velhice, os nossos pais estarão conosco, nos ajudando. E se eles não estiverem mais no corpo físico, estarão na espiritualidade, sendo para nós esse farol, sendo para nós essa base tão necessária às nossas vidas. Então, se nós pudermos construir boas relações, apesar dos defeitos de cada um, apesar das mazelas dos nossos pais, através dos nossos múltiplos erros enquanto filhos que nós cometemos para com eles, se nós pudermos compreender isso, compreender que a existência não é só essa daqui já é um esboço para a próxima existência que faremos um tempo depois. Já estaremos criando desde já alguns problemas que teremos que enfrentar lá na frente. Então, melhor, aproveitando que os inimigos estão aqui, reconciliemos com eles já, para que possamos sairmos daqui espíritos melhores e mais pacificados em nós mesmos. E que Deus ampare todos nós. Hoje nós iremos iniciar um capítulo intitulado Bem-aventurados os puros de coração. E neste capítulo Kardec se refere a um versículo do Sermão do Monte, relatado por Mateus, e que fala: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E com relação aos puros de coração, o Cristo estava se referindo àqueles que têm dentro de si a candura, a inocência, aqueles que têm dentro de si realmente a pureza de sentimentos. E para exemplificar e para dar uma comparação, ele faz referência às crianças, como nos relata Marcos no seu Evangelho, quando apresentaram a Jesus algumas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E os seus discípulos, eles repeliram inicialmente aquelas criancinhas com palavras rudes, para que elas não perturbassem o Cristo. E Jesus, vendo isso, lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Quando nós vemos esse texto e vemos a referência que o Cristo faz às criancinhas, muitas pessoas falam que esta comparação parece não ser justa, como nos lembra Allan Kardec logo no início da explanação destas passagens, visto que uma criança pode ser um espírito muito velho que está retornando pela via da reencarnação e que traz ao renascer as imperfeições das quais não se despojou. No entanto, nós vamos ver que, sob o ponto de vista da vida atual, porque a criança em tenra idade, ainda não tendo podido manifestar
as suas imperfeições, ela nos oferece, então, a imagem da candura e da inocência. Então, é a essa criança, nesta fase inicial da sua vida, que o Cristo estava se referindo como aquela que tinha puro o coração. Assim, a criança, ela é um símbolo de pureza de coração na sua fase tenra, na sua fase inicial, visto que ela apresenta a simplicidade e a humildade. E o egoísmo e a vaidade estão afastados daquela criança que não tem ainda esse sentimento desenvolvido em si. A criança, ela compartilha com o seu amigo, compartilha com o seu companheiro, é aquela que se refere aos seus pais de uma maneira espontânea, de uma maneira pura, é aquela que se relaciona com os seus irmãos de uma forma simples, de uma forma humilde. Então nós vamos encontrar que o símbolo da criança adotado por Jesus nos fala de uma pureza realmente diferente. Assim, a criança nos oferece a candura e a inocência, e quando os homens visualizam a criança, é nelas, nesta candura, nessa inocência, mesmo que dentro de um mundo de dificuldades no qual nós estamos inseridos e vivemos, é buscar esta condição para si, buscar essa pureza de sentimentos para si, é o grande objetivo. E assim, então, nós vamos entender o que o Cristo disse, que Ele espera de nós realmente a pureza de sentimentos. Mas será que é possível nós vivermos em um mundo de tanta imperfeição, de tanta maldade, de tantas diferenças? Será que é possível nós mantermos a pureza de sentimentos? E nós retornamos com uma outra pergunta: se nós que temos o esclarecimento, nós que confiamos em Deus, nós que temos, alimentados pela doutrina espírita, a crença na reencarnação e que estamos aqui tentando construir algo diferente, se esta iniciativa não partir de nós, vai partir de quem? Vai partir daquele que não teve a oportunidade de abraçar uma religião? Vai partir daquele que ainda tem a maldade como objetivo de sua vida? Então nós precisamos entender que o início, o ponto de partida de uma modificação da própria sociedade deve partir daqueles que têm o esclarecimento, daqueles que têm a maturidade. Nós não podemos esperar este início por parte daqueles que ainda estão presos às coisas materiais, aqueles que ainda estão presos às suas imperfeições mais profundas. E nós temos que iniciar fazendo isso a partir do nosso lar, como o Vanderlei falou. Então vejo que na roda viva da reencarnação, nós temos no plano espiritual, em algumas situações, nem todos os espíritos que estão a reencarnar têm esta plena consciência. Nós vamos ver que no plano espiritual, quando nós estamos em vias de reencarnação, nós entramos em um estado de perturbação. Esse estado de perturbação é justamente pela noção de responsabilidade que nós, enquanto espíritos, estamos visualizando que teremos na nossa vida futura enquanto encarnados. E aí nós vamos encontrar no plano espiritual a perda gradual da consciência, como se fosse uma espécie de sono, que nós vamos acompanhar, por exemplo, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, uma descrição do espírito Segismundo, um espírito reencarnante, que a partir do momento em que foi realmente definida a sua reencarnação,
e numa fase preparatória dela, ele entra em uma fase como se fosse uma miniaturização do seu perispírito, e começando a se esquecer de coisas do passado, ele estava se preparando para reencarnar. O esquecimento do passado é algo importante, é uma bênção que nós temos para não sabermos com quem nós estamos nos relacionando no nosso lar, no trabalho, onde estivermos. Porque se tivermos animosidades para com essas criaturas, por causa de nossas imperfeições, dificilmente nós conseguiremos ter uma vida saudável de relacionamento. Então, o esquecimento do passado é um ponto de partida para aquele que reencarna. Ele reencarna não se recordando do que foi no passado. Assim, as suas aflições, elas são encaradas muitas vezes com revolta pela sua ignorância espiritual. No entanto, quando nós temos consciência de que somos espíritos reencarnados para superar dívidas do passado, e que se hoje nós temos algum sofrimento, é porque no passado nós tivemos alguma coisa errada cometida e precisamos de um reacerto. Precisamos fazer com que a nossa vida seja voltada à evolução, à superação dessas dificuldades. Então, nós reencarnamos em diversas situações, de acordo com a necessidade de cada espírito. E na reencarnação, nós vamos ter os nossos pais, que são novos para aquela situação e dentro do padrão do esquecimento do passado, mas são espíritos que já conviveram conosco em outras existências e que ali estão tendo a oportunidade de ter um novo ponto de partida. Estão tendo a oportunidade de nós, enquanto família, termos uma nova oportunidade, um reacerto com o passado. E é justamente na infância que nós vamos encontrar aquela criança com a pureza de sentimentos ainda, e sem que haja a influência das tendências negativas que ela possa trazer. É justamente na infância que os pais devem influenciar esta criança para que seja dada a ela uma nova memória, uma nova condição para desenvolver a sua vida. Então nós vamos entender que é nesta fase, na fase da infância, que nós vamos ver a maior responsabilidade dos pais. Porque nós vamos dar aos filhos informações, vamos dar aos filhos a educação, vamos dar aos filhos toda condição para que ele não se relembre ou não tenha uma recordação, não tenha uma memória aguçada de suas imperfeições, e sim de tudo aquilo que ele pode realizar de bom na atual existência. Assim nós vamos ver que na infância e com essas informações, a criança tem novas oportunidades. E quando elas são bem levadas pelos pais, nós vamos encontrar que ali nós teremos a superação de um passado delituoso e fazendo com que surja um novo homem, uma pessoa com novas perspectivas. E assim nós mantemos a pureza de sentimento que inicialmente estava presente aqui na infância. A pureza de sentimento, ela não vai fazer a pessoa sofrer mais ou menos, porque quando a criatura desenvolve a pureza de sentimentos, junto com essa pureza de sentimentos, ela tem o desprendimento das coisas materiais. Ela passa a entender o seu próximo, passa a entender que não é pela reação
que reatividade em seus atos, que ele deve levar a sua vida, mas deve levar a sua vida amando, deve levar as suas vidas oferecendo oportunidades às outras pessoas e construindo um mundo melhor. Assim, quando isso é dado na infância, nós vamos ver que acompanha na adolescência. E na adolescência nós vamos ter as tendências negativas de outras existências superadas, esquecidas, porque nós nos acostumamos a fazer até mesmo o bem. Vejam que nós precisamos nos viciar nisso. Já que as pessoas se viciam em tantas coisas, nós precisamos nos viciar em fazer o bem. Quando a gente se vicia em fazer o bem, a gente consegue fazer com que a nossa vida e todos aqueles com quem nós nos relacionamos também sejam contaminados por esse vírus, o vírus do amor, o vírus do bem. E aí nós vamos encontrar uma mudança bastante grande na sociedade. Vamos encontrar exemplos e mais exemplos pelo mundo afora. E nós vamos encontrar, por exemplo, em Francisco Cândido Xavier. Aquele homem, ele foi contaminado pelo vírus do amor. E ele sofria problemas físicos, sofreu críticas da imprensa, sofreu perseguições da imprensa, perseguições de pessoas que queriam derrubá-lo, mas ele a todos amou. A todos ofereceu o conforto, a todos ofereceu o consolo. E quem conviveu com o Cristo teve a oportunidade de se contaminar também por este vírus, pelo vírus do amor, pelo vírus do bem. Assim, é possível nós fazermos isso. Precisamos iniciar, precisamos espalhar esta doença, a doença que nos traz a saúde espiritual, que nós possamos trazer para cada um daqueles com quem nós convivemos o vírus do amor. E aí nós estaremos espalhando a verdadeira pureza que o Cristo fala no seu Evangelho. Assim, num sentido psicológico, como nos fala Adenauer de Novaes, poderemos pensar que a pureza é a necessária retirada dos conflitos internos, dos complexos oriundos da atual e das reencarnações passadas. Tornar puro o coração é retirar o fardo das culpas que nós trazemos incutidas no nosso espírito e que impedem uma saída para a percepção do amor como força nutridora da vida. Então, quando nós superamos esses conflitos íntimos, nós somos capazes de superficializar, de aflorar em nós o sentimento do amor. E o Cristo fala, e Kardec coloca nesse mesmo capítulo, várias situações de pureza. E ele inicia falando da pureza do pensamento. E ele coloca que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal, segundo nos fala Allan Kardec. Então vejam que a pureza, ela vai se iniciar no nosso pensamento. O pensamento, ele é uma forma de energia que nós temos. O pensamento é energia não física, uma energia espiritual que afeta a todos aqueles com quem nós convivemos. Quanto mais puro, mais claro, mais cheio de luz for o pensamento, mais potente ou dirigida pode ser a energia que o libera. Assim nós vamos ver que todos nós
temos essa fonte de energia potente e que deve ser utilizada em favor do próximo e na nossa convivência, no nosso relacionamento interpessoal. A influência do pensamento, ela é muito importante e ela pode estar presente em várias situações. Nós temos que o pensamento, a saúde do pensamento, o pensamento saudável, a pureza de sentimento, influencia a nossa saúde física, influencia o meio ambiente e também influencia a nossa psicosfera espiritual e faz com que pelo nosso pensamento nós atraiamos bons ou maus espíritos. Então vejam que a pureza se inicia no domínio do nosso pensamento. Por exemplo, a química do pensamento na saúde física, nós vamos ver que quando nós temos um pensamento ruim, um pensamento negativo, nós contaminamos o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, fazendo verdadeiras congestões fluídicas. E assim, nós vamos ver que o pessimista, ele tem o seu sistema de defesa enfraquecido, seu sistema imunológico enfraquecido. O pessimista, ele tem mais chance de desenvolver problemas gástricos, dores musculares, arritmia, problemas cardíacos. O pessimista, ele tem maior possibilidade de desenvolver a depressão, de desenvolver a ansiedade. O pessimista, ele é capaz até mesmo de supervalorizar e de manter quadros de dores crônicas, fazendo com que ele não supere essa dificuldade da presença de uma dor física, mas pelo seu pessimismo, tudo aquilo é agravado. Então vejam que o pensamento negativo, ele influencia em várias condições físicas nossas. E às vezes a gente fala, eu não estou sendo lembrado por Deus. Deus está me punindo. Mas o que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou contribuindo para que todas aquelas contrariedades, aquelas enfermidades físicas, as repercussões orgânicas, possam ser melhoradas em mim? Começa no meu pensamento. Nós vamos ver que também interfere no meio ambiente. O pensamento negativo, vejam que a nossa atmosfera, ela é formada por criações mentais dos seus habitantes. Quando nós emitimos um pensamento, nós estamos contaminando o meio ambiente. Vocês já ouviram falar, vocês próprios já devem ter sentido, de entrar em determinado local, e médiuns, é muito comum que isso aconteça, eles se sentem até mal, porque eles captam energias negativas que estão presentes ali naquele ambiente e que são geradas pelos pensamentos das pessoas que habitam e que vivem naquele ambiente. Então nós vamos ver que o meio ambiente, ele é também contaminado com o nosso pensamento. Nos fala Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que os ecólogos de todo o mundo se preocupam na atualidade com a poluição devastadora que resulta dos detritos superlativos que são jogados nos oceanos, nos rios, nos lagos, terras inúteis circunjacentes às grandes metrópoles. Tudo isso é importante e precisa ser combatido, mas isso é educação que as pessoas precisam ter. Uma educação que vai ser conseguida aos poucos. Infelizmente, ela não acontece de uma hora para outra.
Então, os ecologistas, eles têm razão de combater tudo isso. É uma poluição ambiental também. Todavia, continua Joana de Ângeles, o homem ingere e dispara a mais terrível poluição, venenosa quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Assim, nós podemos respirar essa psicosfera negativa, que é gerada pelas pessoas que não controlam os seus pensamentos, que não têm a verdadeira pureza dentro de si e emitem formas de energias não físicas e que contaminam todos os locais por onde passam. Nós vamos ver também que o mau pensamento, ele interfere na psicosfera pessoal e na atração espiritual. Quando nós pensamos mal, nós estamos atraindo espíritos negativos à nossa volta. Somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores de pensamento. Nós tanto emitimos essa forma de energia, como atraímos, como recebemos essa forma de energia. Assim, nós vamos ver que a lei de atração, ela funciona da seguinte maneira: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Portanto, muitas coisas que acontecem conosco não acontecem por causa do Vanderlei, por causa da Vera, por causa do Ademir. Muitas coisas acontecem porque nós provocamos, nós atraímos. Assim, os bons pensamentos promovem, geram energias positivas e atração de bons espíritos. Maus pensamentos geram energias negativas e, portanto, atração de espíritos inferiores. Nós vamos encontrar que dentro das formas de pensamento, nós temos que o sentimento do ódio origina, promove, provoca, arremessa projéteis contra aquele para quem nós estamos emitindo um pensamento negativo. A cólera, da mesma forma, ela vai fazendo com que verdadeiras balas, projéteis vão em zigue-zague contra as pessoas para quem nós estamos gerando aquele pensamento. Assim, nós vamos ver, numa primeira situação, nós, como emissores de pensamento, nós vamos emitir pensamento contra determinada pessoa, e esta pessoa, ela vai receber este impacto, vai receber esta forma de energia de pensamento, refletindo, muitas vezes, na sua condição física, refletindo, muitas vezes, na sua condição espiritual. Assim, estabelece-se uma sintonia vibratória entre a pessoa com o pensamento negativo contra alguém e espíritos inferiores que fomentam ou se satisfazem com a prática do mal. Então aí já começa a haver uma simbiose, já começa a haver uma união com esses espíritos infelizes que estão sempre prontos a praticar o mal contra quem quer que seja. Assim nós vamos ver que nessa situação a pessoa pode receber, e ela, se não estiver
preparada, se não estiver em condições espirituais de rechaçar aquele pensamento negativo, ela assimila aquela energia negativa e ela pode até mesmo ter enfermidades contraídas. Se ela não estiver preparada, se não for uma pessoa com vibração positiva para rechaçar aquelas energias, ela poderá se contaminar e adoecer. Assim, nós vamos ver que existe uma segunda situação, uma situação em que nós temos pessoas que são fracas, como nos fala aqui o texto, pessoas que não têm uma consistência espiritual bastante grande e acabam sendo alvo fácil de espíritos inferiores. E elas, quando pensam negativamente, muitas vezes sendo pessoas negativas, pessoas que são vítimas de si próprias, e com isso elas geram uma psicosfera também enfraquecida sob o ponto de vista espiritual, são facilmente envolvidas por espíritos inferiores, tendo como consequência a obsessão. Então vejam o que o nosso pensamento pode provocar. Quando Cristo fala que nós precisamos nos vigiar, devemos ter o início no nosso pensamento, porque é justamente no pensamento que vai residir muitas das nossas aflições. Assim, em resumo, nós temos 3 situações. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, nós vemos que já é um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas a pessoa repele, o progresso está em vias de se realizar. E naquele, finalmente, em quem pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, é aquele que gosta de pensar no mal. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Basta, então, nós fazermos uma autocrítica, uma autoanálise e sabermos em que estágio nós estamos. E lembrando um sábio que viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ele falava o seguinte: vigie seu pensamento, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, porque elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele vai se tornar o seu próprio destino. Que todos tenham muita paz. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados, agradecendo o amparo, a oportunidade de estarmos unidos em pensamentos, em preces nesta manhã. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido e que possamos ter forças para superar as dificuldades, para superar os obstáculos que estão na nossa frente. Que a doutrina espírita possa nos oferecer, com o seu esclarecimento, condições para que entendamos que as nossas necessidades são importantes para serem superadas, com esforço, com dedicação, e que nós possamos encontrar essas forças justamente na fé em Deus. Pedimos, Mestre, que ampare as pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade.
Mentalizemos a Santa Casa local, o Hospital da Unimed, o Hospital Central, Pronto-Socorro Municipal, Sanatório Benedita Fernandes e todas as casas derivadas daquele hospital. Que os doentes possam ser amparados, fortalecidos, que possam ser afastadas influências negativas que agravam enfermidades. Que os médicos, que o corpo de enfermagem sejam intuídos na definição de terapêuticas, de procedimentos. Ampare a todos, Senhor Jesus. Ampare também as pessoas que se encontram presas no centro de ressocialização de nossa cidade, na Fundação Casa, que possam entender que ali estão em decorrência de seus erros, mas que ainda é tempo de reconsiderar suas atitudes, de mudar seus hábitos, de reiniciar uma nova vida. Que os espíritos amigos possam, nos momentos de lucidez daquelas criaturas, intuírem a cada uma delas, no sentido de que elas iniciem uma nova jornada, procurando, em primeiro lugar, dominar seus maus pensamentos, suas más palavras e seus atos, muitas vezes inadequados, selvagens. Que eles possam ser amparados, Senhor. Que possam também serem amparadas as casas assistenciais, em especial a nossa instituição. Que seus dirigentes, funcionários, voluntários, sejam envolvidos em muita paz. Que continuem firmes no trabalho que abraçaram de assistir a todos que aqui vêm, da criança ao idoso, mas que a eles seja oferecido o pão espiritual, que conforta a alma, que pacifica o seu íntimo. Ampare a todos os assistidos, Senhor Jesus, e que eles possam entender a oportunidade que estão tendo de se recuperar de necessidades que podem ser transitórias, dependendo de seus próprios esforços. Ampare a todos que aqui recorrem. Pedimos também pela nossa família, pelos nossos entes queridos, onde quer que estejam. Procuremos mentalizá-los, transmitindo-lhes um abraço fraterno. É a forma que nós temos à distância de compartilhar com eles as bênçãos que ora estamos recebendo. Que eles sejam envolvidos em muita paz, que médicos espirituais possam oferecer-lhes o remédio necessário para que se recuperem fisicamente, que os amigos da espiritualidade possam lhes oferecer energias a lhes fortalecer a alma, e que o nosso lar, Senhor Jesus, seja também visitado, que todos possamos ser amparados nos nossos lares, que possamos conviver na Tua paz, Senhor Jesus, praticando a fraternidade, a tolerância, a compreensão, e fazendo com que a experiência reencarnatória que estamos tendo seja recompensada com a superação do passado, com a evolução de cada um dos integrantes do nosso lar e da nossa família. Pedimos também, Mestre, pelos nossos companheiros que nos assistem de seus lares,
que possam ser amparados, envolvidos pelos amigos espirituais, a lhes transmitir energias saudáveis, necessárias. E vocês, que estão distantes, tenham fé, tenham confiança em Deus, sintonizem-se com a nossa prece e serão beneficiados pelos amigos espirituais com o passe à distância. Para que seja efetivo este passe, é necessário que estejam receptivos. Portanto, abram seus corações, confiem em Deus, confiem nos amigos espirituais e certamente estarão recebendo o auxílio, o amparo que necessitam. E por fim, Senhor Jesus, queremos pedir pelos espíritos desencarnados presentes, espíritos que foram atraídos pela nossa prece, pelas explanações, que abram os seus olhos, despertando para a realidade em que vivem. Vocês deixaram a matéria, não pertencem mais ao plano físico, morreram, como se diz popularmente, mas a morte não existe para o espírito. O espírito continua a viver, tanto é que vocês têm suas lembranças, seus sentimentos. Alguns de vocês estão até revoltados, intencionando vingança. Abram seus corações. Entendam que esses sentimentos inferiores são prejudiciais a vocês mesmos. Permitam que amigos espirituais lhes ofereçam energias boas e assimilem essas energias. Assimilem esses ensinamentos que lhes são oferecidos e iniciem uma nova jornada. Vocês serão encaminhados e levados por amigos espirituais a locais de atendimento no mundo dos espíritos, a escolas, hospitais. Acatem esses conselhos e este convite. Confiem em Deus. Confiem nesses amigos que estão a lhes auxiliar. Recebam nossas preces e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, o teu amparo, a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã. E rogamos, Senhor, que estas bênçãos possam chegar até os nossos companheiros distantes. E que haja paz em nossos corações. E que assim seja.